Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vânia de Menezes, pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá, e hoje, será um prazer trabalhar com vocês no segundo ano de formação docente, a nossa disciplina de metodologia de alfabetização e letramento. Outra coisa também, hoje o conteúdo de hoje é bem bacana, vocês vão adorar, que fala sobre as diversas formas aí de linguagem, as diferentes formas de linguagem, que é o que a gente vai avançar aí na nossa aula, tá bom? Vem comigo aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês esse conhecimento e quero que seja bem rico aí, que seja aí divulgado e seja levado para salas de aulas aí durante aí o processo de, estágio de vocês, que é importantíssimo, tá bom? Vamos lá então? Deixa eu seguir adiante aqui, pessoal. Pessoal, eu fiz uma divisão, deixa eu ver se parou aqui, ó. O objetivo, nós temos dois objetivos da aula, mas eu fiz uma divisão em duas partes, tá bom? Por que a prof fez isso? Porque o tempo nosso é curto. Se a gente for sistematizar muito conteúdo, eu acho que fica muita coisa para trás, tá bom? Então vamos fazer essa divisão em duas aulas, tá? Esse primeiro momento agora dessa aula nós vamos trabalhar com identificar essas diferentes formas de linguagem que a gente vai passar agora durante essa aula. E na nossa próxima aula da próxima semana, nós trabalhamos aí com compreender esse processo histórico, dessa inserção dessas diferentes formas de linguagem aí durante a nossa, vou repetir a história de novo, durante a nossa própria história, mas aí, durante nossa linha do tempo. Mas vamos trabalhar somente com hoje, porque realmente o tempo nosso é curto e aí eu acho que o conhecimento ele acaba ficando muito minimizado, e para a gente atuar em sala de aula, principalmente formação docente, eu acredito que a gente tem que ter esse pensamento e esse conhecimento mais amplo, tá bom? Então vamos lá então, gente? Deixa eu soltar aqui então. Então assim, o que vem na mente de vocês quando vocês pensam em diferentes formas de linguagem? Tcharam. Ah, professora, tem a linguagem verbal. Beleza. Ou tem, vou pegar uma caneta aqui, tá? Ou tem uma linguagem também visual, Então, assim, lógico que nós temos já um conhecimento estabelecido, que a gente sabe que esse objeto que está na mão da professora é uma caneta. Então, isso aqui seria uma linguagem visual, tá bom? Mas não é só essas formas de linguagem que existem, e é o que nós vamos trabalhar agora durante essa aula também, tá? Nós temos outras. Então, vamos refletir um pouquinho. Por que a linguagem é tão importante para o ensino o processo de ensino e aprendizagem? Ah, professora, mas porque por ela que a gente consegue o conhecimento. Olha, não necessariamente. Nós temos aí conceitos muito mais aprofundados e muito mais importantes que somente esse, tá bom? Existe somente uma forma de linguagem? Não, porque a gente já citou algumas, já citamos pelo menos duas aí. E aí, o que a linguagem nos proporciona? Muita coisa, muita mesmo. E a gente vai vendo aí durante a nossa aula, tá bom? Gente, eu trouxe aí um recorte do pensamento de Vygotsky, que é muito importante para a pedagogia, tá? Então ele afirma que a linguagem ela possui duas funções básicas, onde a primeira seria o quê? Seria esse intercâmbio social, é através da linguagem que nós temos a nossa comunicação social, esse processo de socialização, e também ele fala que outra função seria esse pensamento generalizado. Lembrando que a gente está no mundo globalizado e a gente necessita aí das diversas formas aí de linguagem para a gente poder se comunicar e fazer esse intercâmbio aí com o mundo todo, Então, ele faz toda uma reflexão em cima disso. Depois eu vou passar o slide para vocês, para que vocês tenham conhecimento de tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Nós temos aí, as múltiplas... Opa, deixa eu parar aqui. Parei. Esse aqui é uma imagem com uma professora que está tentando passar aí o conhecimento dela. Então, a gente tem as diversas formas de linguagem aí sendo passada, tá? Durante aí as aulas. E esse processo, gente, a gente tem que estar aberto para essas diversas formas de linguagem por vários motivos. Uma delas, inclusive, é estar trabalhando cada dia mais aí, com as nossas, vamos dizer, os nossos diferentes tipos de alunos. Então, nós temos que estar preparados enquanto docentes, que dentro de uma sala de aula, nós temos vários tipos de aluno, que vem de várias culturas diferenciadas dentro dos próprios lares. Como assim, professora? Nós temos o aluno visual, nós temos o aluno que ele vive no mundo da lua, mas quando você para de falar, você pergunta para ele, te responde tudo, até a vírgula que você falou, Que temos alunos imperativos, nós temos alunos de caso de inclusão. Então, nós temos que tentar passar uma linguagem, as várias formas de linguagem para eles dentro do conhecimento, para que eles possam ter, todos eles, os mesmos, as mesmas igualdades ali com relação ao conhecimento propriamente estabelecido, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aí várias ferramentas, e todas as ferramentas que nós produzimos em sala de aula, ela é considerada como formas de linguagem, tá bom, gente? Isso é importante lembrar. Então, vamos lá. Então,
a Base Nacional, né, Comum Curricular, que é a BNCC, ela pensou tudo isso. Então, ela foi reformulada há pouco tempo atrás e nessa reformulação aí nós tivemos aí todo um processo aí que foi pensado. Por exemplo, o aluno que vem de São Paulo para Maringá, né, como que vai ser feito? Ele vai ficar com o conteúdo atrasado ou ele vai estar adiantado? Não, a BNCC ela enquadrou o Brasil para que possa todos estar, né, caminhando com os mesmos conteúdos, para que quando o aluno ele mude de cidade ou mude de estado, ele consiga acompanhar também o conteúdo propriamente dito. Então a gente tem essa reformulação na própria BNCC, né, próprio MEC, trabalhando com essas funções aí, se preocupando com o aprendizado do nosso aluno no dia a dia, né? E a formação do professor também. Então, rapidamente, vou passar para vocês as 4 formas de linguagem. Nós temos a sensorial, a simbólica, a oral e a escrita. Vamos para a sensorial, que é bem tranquilo. Como assim é sensorial? Gente, as crianças, vou começar pela educação infantil, que é mais fácil exemplificar, tá bom? As crianças, elas aprendem sentindo. A primeira fase de desenvolvimento nosso, ele é o que? Ele é sensorial. Então, nós precisamos sentir, tocar. Tipo, criança não pega na cola, ela vai lá e pega. Por quê? Porque ela precisa sentir. A primeira fase de desenvolvimento que nós passamos é a sensorial. Então, fazer trabalhos que, né, inclua, né, atividades que incluam aí o sentir, né, seja um tapete sensorial, seja, né, fazer um bolo, ou seja, né, tocar numa peça, é o que eles vão se desenvolvendo melhor. Então, isso a gente pode trabalhar muito bem em sala de aula, principalmente com a educação infantil, né? Então, nós temos aí a simbólica. Adoro trabalhar com a simbólica, gente. Olha, trabalhar com simbólica, por exemplo, você pode levar uma imagem, não precisa levar uma galinha para a escola, tá? Se conseguir levar uma galinha, é interessante. Aqui tem a imagem de uma galinha, então a gente está trabalhando com a linguagem simbólica, tá? Tem a galinha mais o ovo e aí, né, uma setinha apontando para um bolo. Dá para trabalhar com a criança, por exemplo, a questão do objeto ovo. Né? O ovo vem da onde? Da galinha. Né? E aí você pode fazer um bolo, trabalhar com eles, por exemplo, na confecção de um bolo, né? Ou mostrar para eles também o pão, que, né, o ovo também é feito para fazer o pão, o ovo cozido, o ovo frito, né? Dá para apresentar para eles também, para eles sentirem também o paladar. Trabalhar com eles a questão da culinária, para poder fazer um bolo, fazer eles comer o bolo depois. Gente, é muito legal, porque quando a criança chega na casa dela, ela vai olhar um bolo, ela vai ligar. Nossa, no bolo foi usado ovo, entendeu? Então, uma coisa bem bacana de trabalhar essa linguagem simbólica, eu amo. A linguagem oral vocês já estão mais acostumados, mas a educação infantil oral, oralidade, né? Na educação infantil, sugere-se você trabalhar a linguagem oral de uma outra forma, por exemplo, mostrar um álbum de fotografias, né? Ou a linguagem oral também, gente, né? Não é só visual, não. Fazer uma história, né? Fazer uma contação de história mostrando imagens, ou fazendo uma teatralização, fazer um teatro. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. Fazer uma atividade folclórica ou teatro com fantoches também são uma linguagem oral muito bacana de se trabalhar. E por último, nós temos aí a linguagem escrita, que é o que vocês já conhecem também, né? Nessa linguagem escrita a gente pode trabalhar com as primeiras letras do nome. Por exemplo, o nome Theo, a gente vai fazer o T, dá para fazer várias atividades que você pode contornar a letra T, né? E várias por diante. Atividades matemáticas, com as emoções e assim por diante, tá? Gente, vamos para a atividadezinha rapidinho? Vamos lá então? Tem que olhar aqui certinho, vamos lá então. Atividade, quantas formas de linguagem foi apresentadas agora na nossa aula e quais são elas? Tempo. Pô, tinha que pegar um relógio aqui, né? Ia ser bem legal, mas não peguei, né? Mas vocês já acertaram, até porque a gente acabou de falar de cada uma delas, né? Então, são 4 formas de linguagem, a sensorial, a simbólica, a oral e a escrita. Espero aí que vocês tenham aproveitado a nossa aula. E lembrando, na próxima aula a gente vai retomar o processo histórico, tá bom? Das formas de linguagem. E também hoje a gente entendeu essas formas de linguagem bem rapidamente, cada uma delas. E na próxima aula a gente vai dar continuidade com o processo histórico dessa construção das linguagens também, que é muito importante, tá bom, galera? É isso aí, é um prazer estar com vocês. Estamos aí dando continuidade à nossa próxima aula. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.